Oi, João. Então, quando quiser, você pode começar já com a sua segunda palestra, né, sobre tradução e interpretação no audiovisual. Bom, vamos lá. Agora será abordado o tema tradução e interpretação no audiovisual. Talvez vocês pensem, como trabalhamos tradução e interpretação no audiovisual? Porque a tradução e interpretação é só trabalhada através de livros e textos, ou mesmo interpretação em conferências, mas existem mais contextos no audiovisual. Existem trabalhos diversos e vários contextos e áreas, como a área médica, sobre diversos tipos e áreas que são tratadas. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso agora. É feito tradução e interpretação no audiovisual e é trabalhado, óbvio, em diversos ambientes, mas principalmente no televisivo, em cinemas. Mas dentro desse trabalho são feitos seriados, novelas, filmes, reality shows, também desenhos animados, também documentários, propagandas, comerciais, até mesmo essa parte de propaganda eleitoral. Então, uma gama realmente gigantesca de contextos audiovisuais são trabalhados. E quando falamos mais detalhadamente, profundamente sobre isso, vamos tratar inclusive sobre o que faz o tradutor audiovisual. Anteriormente, na palestra que havia comentado sobre aquela tradução e interpretação híbrida, é feita uma tradução, por exemplo, na parte de legendagem, dublagem, audiodescrição, voice-over, também a localização de videogames. É feito também a transcrição, entre outras modalidades também. A tradução, ela não é feita somente e pura e simplesmente na parte só feita como havia comentado anteriormente, mas também o intérprete no audiovisual é também trabalhado no contexto simultâneo, como havíamos comentado. O que acontece? O intérprete trabalha em lives, É um problema de som, né? A produção audiovisual, a gente tem aqui as possibilidades, né? Ah, o João viu aqui que abriu a tela. Só um instantinho. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Só um probleminha de áudio, acho que resolvido. Deixa eu só testar. Não voltou ainda. Então, principalmente, a questão no audiovisual, sempre vai ter ali o vídeo, né? O vídeo presente, o vídeo da interpretação em Libras. Então, nas propagandas e várias outras modalidades. Então, a gente tem. Então, pessoal, Voltou. voltou? Desculpa, 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 pessoal. Voltando. Obrigada. Obrigada, Paloma. Por exemplo, em diversas empresas que existem negócios com outros países também, são focados em lives também. Eles fazem reuniões virtuais, lives também entre as empresas, e aí é necessário o trabalho do tradutor e intérprete para mediar esse tipo de comunicação. Em universidades, são recebidos vídeos e videoaulas também remotas. Anteriormente, quando faziam letras libras na universidade,
Algumas aulas, inclusive, eram feitas assim. E no contexto pandêmico também, muitas aulas foram feitas assim. Muitos professores ouvintes gravavam suas aulas, ou mesmo faziam as suas aulas, eram dadas no Zoom, né? Então, eram feitos em um contexto remoto. E o trabalho era realizado dessa forma. Para vocês entenderem com certa clareza acerca das características que são próprias da tradução audiovisual, que é feito assim como um trabalho de tradução mais técnico, essa tradução que é mais técnica, ela exige uma habilidade e um conhecimento muito específico da área. Por exemplo, nós precisamos saber como utilizamos um computador, o Zoom, como é feito o corpus, por exemplo, determinados programas, é, e traduções audiovisuais se tratam da mesma forma. Na tradução audiovisual é necessário saber e mexer também na plataforma também, e também saber editar, fazer uma legenda e ter conhecimentos específicos voltados para o audiovisual também. Por exemplo, eu trabalho, nesse momento, tem o seriado Crisálida. Nesse seriado Crisálida, dentro dele, dentro da própria gravação, anteriormente havia um roteiro, eu lia o roteiro e fazia a tradução dele e passava para o pessoal, para os atores, para eles estudarem como que era feita a sinalização. Então, eu tinha que ter um conhecimento do roteiro, eu precisava ter um conhecimento também, uma habilidade específica voltada para essa área de roteiro e edição de roteiro, também um conhecimento na área de cinema também, para poder transmitir para os outros atores surdos o roteiro traduzido no idioma deles, em língua de sinais. Então, eu fazia essa tradução. E nós precisamos também ter habilidades e conhecimentos específicos no audiovisual também quando fazemos falamos sobre traduções técnicas. Sempre tem acontecido de vir um conteúdo e ter uma transcrição para o cliente, transcrito pelo próprio cliente, ou por um de nossos tradutores que são nativos do idioma, que aí é na língua nativa, na língua original, a primeira língua. E também tem o tradutor audiovisual que trabalha com diversos elementos, como são elementos, né? Por exemplo, o som, a imagem. Então, precisamos mexer nessa plataforma para conseguir fazer uma tradução mais técnica e com maior qualidade. Então, não é necessário trazer só um conhecimento de transcrição. O resultado desse tipo de tradução, só com a transcrição, ela não tem a mesma qualidade que uma outra com os materiais de audiovisual. Então, é necessário também que o tradutor tenha acesso às informações, à prosódia, que seria o tom da voz das pessoas, a expressão facial, a entonação. Então, na língua de sinais, a gente também, no contexto audiovisual, a gente também traz vamos dizer, a entonação, o tom da voz, através da sinalização das pessoas. E para que isso seja de forma muito coerente e traga uma qualidade melhor nesse tipo de tradução. Só um pouquinho, tá? Desculpa. Vocês conseguem ver ou fechou a janela? Só um minutinho, vou colocar de novo, tá, pessoal? Agora vocês estão conseguindo ver, pessoal?
Uma outra característica que é muito peculiar à tradução audiovisual se refere também, principalmente, que eu vou explicar um pouquinho sobre mexer com, assim, quando a gente fala sobre mexer com a plataforma, sobre a parte de legendagem, sobre a inserção de legendagem, edição também, é necessário fazer um estudo prévio das legendas para saber a velocidade de leitura e também o espaçamento de tela também, justamente para fazer uma transcrição com uma qualidade muito mais significativa. Um segundo ponto também, que é ligado também a esses serviços, se referem à transcrição, produção de legendas, dublagens, voice-over. Isso também não se refere pura e simplesmente a uma legenda, como costumeiramente vemos no mercado. Falamos também sobre audiodescrição, uma descrição mais simplificada para pessoas com baixa visão também. E como é feito para a língua de sinais? Na língua de sinais também existem traduções na questão do audiovisual, e uma grande parte das pessoas, e com o uso da tecnologia também, que tem avançado de forma muito rápida e muito intensa, a tecnologia ela é usada com bastante intensidade, tem sido muito utilizada hoje em redes sociais, em filmes. A gente vê hoje, por exemplo, na plataforma da Netflix, que são feitas adaptações tecnológicas para esse público específico. Então, a tradução e interpretação do audiovisual e o trabalho tem crescido muito nessa área e tem sido um momento muito, muito interessante. Inclusive, a Tracion tem focado especificamente, principalmente, na área de tradução no audiovisual, até, inclusive, a inserção da questão da acessibilidade, né? Porque a tradução, ela é muito necessária. Eu vou mostrar um pouquinho a imagem para vocês para exemplificar. Momento. Falando sobre língua de sinais. Vocês percebam a imagem e um vídeo, o enquadramento que é feito, a janela de Libras, e a janela, a questão da quando a gente fala só sobre acessibilidade, e falamos sobre a tradução no audiovisual, e na língua de sinais, ela é sempre, sempre visual, sempre. Por isso que nós precisamos ter uma boa postura, um bom enquadramento, um bom colocamento, uma boa colocação de câmera, e a janela tem que ser sempre visível também. Notem também, em diversas imagens que foram coletadas, a diversidade de janelas que são colocadas de Libras. Notem. Existem regras da própria ABNT, desculpe, a Cine, e dentro dessas regras, existem regras de tradução e interpretação sobre o tamanho da janela de Libras, sobre o enquadramento que é feito, a colocação que é feita para ficar de forma mais visível para o público surdo, porque também tem algumas janelas que são muito pequenas, né? Que aí o público surdo tem mais dificuldade de visualizar, então existem regras para isso, para poder facilitar a visualização, e para isso são necessários estudos para saber qual que é o tamanho correto, o que que fica mais visual, o que que fica mais tranquilo, e é necessário a gente saber mexer nisso, né? Então, nós precisamos também, não só a questão da tradução e interpretação, mas também o tipo de material que é utilizado, a câmera, a iluminação, como que é feita a gravação. Esse é feito um teste de câmera. Como que é feito o fundo é verde. E aí, na finalização, quando é finalizado, é gravado
Eu fiz, por exemplo, a tradução. Eu fiz a minha própria edição, no meu caso, né, porque eu já tenho conhecimento focado nessa área, né, de edição também. Até porque nós precisamos acompanhar, inclusive, o tamanho da janela, como que é feito realmente o vídeo. E, às vezes, o trabalho de tradução no audiovisual, quando ele está finalizado e é passado para o cliente, às vezes o cliente bota a própria janela, alguns clientes fazem questão disso. Mas nós precisamos saber mexer nesse tipo de coisa para a gente poder sugerir, dar algumas dicas do tamanho da janela também para o cliente, evitar que sejam feitos cortes na mão, porque às vezes acontece corte na finalização também. Porque às vezes o cliente não sabe, a maioria dos clientes não sabem língua de sinais. Então, quando a gente realiza esse trabalho, a gente pode fazer um trabalho de consultoria também para o próprio cliente e ensinar o próprio cliente, olha, a janela tem que ser um pouco maior, de acordo com as normas, até tomar cuidado para não cortar a sinalização, para que seja mais visual, ou não cortar o final. Então, a gente faz um trabalho realmente de consultoria para entregar o melhor produto para o cliente e para a empresa que solicitou. Mas nesse processo de tradução e interpretação de vídeos, nós também precisamos também entender que não é feito só parte de tradução, né? São feitos é, vídeos, são feitos lives, são feitos. Tem, tem a questão dos materiais também. Tem a iluminação, a câmera, às vezes o teleprompter também, para ter o material, né? Inclusive o Weber ele vai explicar com mais detalhes sobre como funciona o audiovisual e também que tipo de câmera é mais adequada, iluminação. Vocês notem nessa foto, inclusive, que tem duas telas, né? E tem um fundo também, que é o fundo verde. Alguns usam azul, alguns usam branco também. Muitas vezes precisa usar maquiagem para ficar bonito no vídeo, né, gente? Tem que arrumar o cabelo, arrumar a roupa para que seja mais adequada e combine realmente com o vídeo, ou mesmo com as cores do próprio cliente. Então, são materiais e são coisas que a gente tem que investir nesse tipo de assunto e também na questão do audiovisual. E quando a gente fala sobre edição e sobre conhecimentos nessa área, sobre um bom computador também, a gente não fala sobre gasto, a gente sempre fala sobre investimentos do nosso trabalho. Quando falamos sobre materiais de lives, por exemplo, nas lives, é interessante a gente saber mexer como que vai ser feito, como que a gente vai fazer a sincronia entre o que está acontecendo na palestra e também o vídeo. E é necessário para isso, nós, inclusive, observamos que nessas lives, nesses materiais, né, do audiovisual, são utilizados em várias empresas, podcasts, jornais, inclusive, nesse ambiente. Um outro assunto, conhecimentos e habilidades do tradutor e intérprete de língua de sinais, principalmente dentro do audiovisual. Porque, às vezes, nós não sabemos mexer no, numa câmera. Às vezes a gente só consegue ficar na frente de uma câmera, mas, na verdade, é necessário ter um conhecimento e habilidade específico no contexto do audiovisual para saber como que tudo funciona. Porque aí a gente vai evitar determinados tipos de maneirismo, movimentos no corpo, ou determinadas expressões que não condizem com o que a gente está falando. Então, quando a gente fala sobre estar na frente de uma câmera, a gente tem que cuidar novamente, maquiagem, como que está o nosso cabelo, como que está a roupa, está realmente adequada, a cor está realmente condizente, está clara para o cliente ou para o público surdo. Então, são determinados cuidados e coisas que a gente deve evitar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o sinal de audiovisual.
Se acontecer de gravar e fazer esse sinal escondido ou com a palma da mão tampando o sinal, o público surdo, nem o cliente vai conseguir ver. Então, existe uma perda muito grande. Então, são posições que a gente precisa tomar determinados cuidados. Então, deixar a palma da mão mais assim, de frente para o público, né? Evitar esconder os sinais. Então, fica impossível de ver um sinal quando a gente esconde com a palma da mão ou esconde com o corpo. Então, são determinadas posições, estudos que a gente precisa ter nesse contexto. Então, não é só necessário ter um conhecimento de língua de sinais, mas o objetivo também é que a gente tenha uma melhor qualidade também, e também se dar conta da variedade linguística que é feita. Então, quando a gente vai participar de algum determinado vídeo ou alguma tradução audiovisual para o público em geral, é necessário entender qual que é a cultura do local. Alguns sinais, por exemplo, variam muito de um local para outro dentro do nosso país. Por exemplo, no sul, por exemplo, o sinal de mãe no sul é assim. No sudeste, o sinal de mãe pode ser assim. No nordeste, ou no norte, ou no centro-oeste, o sinal de mãe também é assim. Então, quando a gente for gravar, fazer uma tradução audiovisual, qual o sinal de mãe que eu vou utilizar para o meu público conseguir entender com certa clareza? Então, eu preciso entender esses contextos também para que seja algo padronizado. Então, por exemplo, o sinal de mãe, eu sei que todo mundo vai entender, de norte a sul, porque é um sinal muito antigo e já é utilizado há muito mais tempo. No sul, teve essa mudança, mas o pessoal continua entendendo esse sinal, mesmo que seja um sinal que seja um pouco antigo, mas é um sinal mais nacional. Então, às vezes acontece de um determinado sinal ser muito discrepante de um outro sinal. Então, são necessários estudos nessa área, um estudo cultural. Vamos dizer assim, o que acontece quando eu faço uma tradução no Nordeste? Eu preciso fazer determinadas adaptações para os sinais que são apropriados para a região. Alguns sinais são um pouco diferentes. Vou dizer o sinal, por exemplo, aqui, processo, projeto, desculpe. Sinal de projeto. No Nordeste, qual que é o sinal? Projeto. É assim, é a mesma palavra com sinal diferente. Então, eu faço uma adaptação audiovisual para a realidade dessa região, para que seja facilmente entendido. Um outro exemplo também, cultura. A palavra cultura. O sinal aqui de São Paulo, ele é conhecido assim, mas no Brasil inteiro, o sinal de cultura é conhecido desta forma. Ou cultura, que é feito no braço, ou cultura, que é feito esse com indicador. Então, a gente precisa entender qual que é o público que a gente vai atingir para a gente poder fazer uma tradução ou uma interpretação com uma maior qualidade também. Então, a tradução e interpretação no audiovisual, a gente tem que levar em conta com o público em geral, se ele é feito uma transmissão nacional, enfim. É isso, pessoal. São alguns detalhes que eu passei para vocês, tem uma variedade de coisas, e tem alguns detalhes que o Weber vai explicar muito, com muito mais profundidade sobre esse contexto mais audiovisual, materiais, câmeras, iluminações. Ele tem uma experiência muito maior. Então, a palestra mesmo com maior profundidade, que vai ser explicada sobre isso, então, o Weber vai explicar mais sobre esse tipo de coisa. Mas eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do que foi feito agora.
Por exemplo, igual que aconteceu agora no momento no Zoom. O que estamos fazendo agora é um contexto audiovisual. A Priscila está emprestando a voz dela para mim e eu estou passando o conteúdo em língua de sinais. O fundo dela é verde. Vocês conseguiram perceber que existe um fundo que é o chroma key. E para que sejam transmitidos em outros streamings também. Que aí ele pode ser removido, o streaming, no caso, o chroma key, ele pode ser removido e pode ser transmitido e pode ser colocado em outros ambientes. Perguntas? Falando sobre o chat, né? Que às vezes os sinais saem escondidos. Com certeza, óbvio, Paloma. Falando sobre a maquiagem, arrumar o cabelo. Gostei de saber que tem também regionalismos é, na Libras, né? É óbvio, é uma língua, né? Então é óbvio que tenha regionalismos também, né? E que o tradutor tem que analisar, ou o intérprete tem que analisar os contextos para saber como tem que traduzir. Verdade. Aí vem a pergunta. O que você considera um desafio tradutório? Um desafio, na verdade, todas as traduções têm desafios. Também, a interpretação também é desafiadora, tem uma diversidade de desafios. Não existe um específico, mas falando principalmente sobre desafios, tem essa parte das adaptações também de uma língua para outra língua. Nós também precisamos ter essa adaptação cultural também. Então, essa parte realmente é desafiadora também. Porque existem determinadas palavras que precisamos fazer uma tradução em língua de sinais e tem que se levar em consideração, lembrando até, dar até um exemplo de uma coisa que eu lembrei agora. Teve um vídeo que foi feito anteriormente, que era um vídeo falado, e tinha uma frase, mas nessa frase em língua de sinais, na cultura surda, era necessário fazer uma determinada inversão de colocação, sabe? Porque realmente não ficava muito claro. Então, foi necessária a utilização de uma estratégia para fazer em língua de sinais, essa tradução, para conseguir ficar com uma certa clareza. Então,
Por isso que são necessários estudos prévios, uma pesquisa, para poder fazer a sinalização de forma clara e adequada. Quanto tempo você trabalha e quanto tempo você tem experiência no audiovisual? Bom, de tradutor e intérprete, antes mesmo de ser tradutor e intérprete, nessa área de audiovisual, de cinema, televisão, eu já havia começado a trabalhar com 16 anos. Isso independente de língua de sinais. Porque o meu pai e a minha mãe já trabalham no cinema. Então, meu pai, ele trabalha em cinema e a minha mãe trabalha na televisão. Então, é um ambiente muito familiar. Minha mãe trabalha na Globo e meu pai trabalha no ambiente de cinema. Então, eu convivi nesse ambiente. Então, meu primeiro trabalho, inclusive, foi na Globo. Eu tinha 16 anos e trabalhava nessa parte audiovisual. Então, quando eu ingressei no Letras Libras, eu já trabalhava nesse contexto audiovisual já há algum tempo. E na língua de sinais eu percebo que ela é muito necessária porque é uma língua visual e principalmente no vídeo também. Quando a gente trabalha em contextos audiovisuais, em edições, são muito necessárias a acessibilização desse conteúdo. Então, era necessário fazer uma formação anterior. Então, o pessoal começou a me chamar para poder trabalhar no cinema, em seriados. Inclusive, no Crisálida mesmo, eu trabalhei lá dentro mesmo, nessa parte de produção, e também na parte de cinema, parte de produção de janelas também de livros. Então, o pessoal acabou me chamando muito, né, no decorrer desse tempo porque já tem essa experiência anterior. Beleza, pessoal? Acho que não tem mais perguntas. Delani, Eliane, Giovana, querem fazer mais perguntas? Eu acredito que a palestra ficou clara, né? Ficou, ficou. A Paloma pergunta: você já trabalhou com leitura labial em televisão? Sim. Quando eu tinha 16 anos, o meu primeiro trabalho foi justamente com leitura labial na TV. Eu não sei se vocês lembram que falou sobre a Copa do Mundo no futebol e tinha leitura labial no Fantástico. E eu trabalhava muito com a leitura labial, com os jogadores de futebol e o que era falado em campo. Eu acho, foi 2006, mais ou menos, que eu trabalhei nessa área, 2004, 2006, mais ou menos. Eu não lembro direito o ano. Acho que é isso. Acho que não há mais perguntas. A palestra foi ótima. Essa experiência é incrível também, né?
O João será professor também na pós em tradução e interpretação de Libras da Forte. Teremos essa sorte, essa honra de tê-lo como professor também.